sombras da noite o sangue vai clamar. Anichamos filhos para a guerra sem par. Rituais sagrados feitos em segredo. O preço é alto, mas o poder é o medo. E aí, pessoal, prontos para mais uma imersão? Hoje a gente vai se aventurar no mundo obscuro da magia do caos. Isso aí. A gente vai mergulhar de cabeça no Liber Sanguine Hidden Rituals. Um grimório dedicado a Corny, o deus do caos, da guerra e do derramamento de sangue. O negócio é sinistro. Escrito por Morpheus Darkson, esse grimório tenta desvendar os segredos da magia de guerra ancestral. Invocações de regiões demoníacas, poderes psíquicos, rituais vampíricos. Tem de tudo um pouco. E o mais interessante é que, no meio de tanta brutalidade, tem uns toques de filosofia de vida. Tipo uns hacks pra vida, só que na versão caos total. Carne tem esses 9 princípios, né? Que, por mais bizarros que sejam, oferecem uma espécie de código de conduta. Tipo um guia para quem quer seguir o caminho da guerra e do poder. Exatamente. O primeiro princípio, por exemplo, fala sobre a importância de seguir a voz da alma. Invocar sua verdadeira essência, mesmo que isso signifique abraçar o caos interior. É quase um seja você mesmo, só que com uma pitada de sangue e destruição. Mas aí a gente chega no quarto princípio e já vê a brutalidade de Carne. O sangue dos fracos, dos covardes, das mulheres que se renderam e das crianças é impuro. Pois a causa do Império do Caos busca poder, não repugnância. Sem meias palavras. Esse princípio mostra que, para Carne, força e domínio estão acima de tudo. E qualquer coisa vista como fraca ou impura é simplesmente descartada. Mas temos nuances, né? Tipo, o oitavo princípio fala contra o mal aos indefesos. Aqueles que pecam contra os fracos e dominam as bênçãos de Carne serão extintos. E Carne retirará seus dons deles. É uma justiça meio distorcida, mas justiça de qualquer forma. Até no caos existem regras e quebrá-las tem consequência. Então esses princípios pintam um quadro bem complexo da filosofia de Carne. E os rituais descritos no Grimório são a materialização dessa filosofia. E que rituais? Invocar legiões do caos, despertar habilidades vampíricas, lançar maldições. Parece coisa de filme de terror. Vamos começar pela conjuração da Legião do Caos. Aquele ritual que permite invocar hordas de guerreiros demoníacos. Exatamente. Imagina ter um exército maníaco à sua disposição. Mas o Grimório avisa. Essas legiões são instáveis e imprevisíveis. E o ritual exige um sacrifício considerável. Geralmente a alma de um inimigo, né? E mesmo assim não há garantia de controle sobre essas criaturas. Elas são a personificação do caos, movidas por uma sede de sangue insaciável. Melhor pensar 2 vezes antes de invocar essa galera. E tem o Sanguinius Labertioni, o ritual para despertar habilidades vampíricas. Vida longa, absorção de energia vital, até o crescimento de tentáculos sugadores de energia. Parece até ficção científica. Esse ritual se concentra em acessar a energia vampírica de Carne. Mas como tudo na vida tem um preço. O Grimório fala de uma fome insaciável que surge depois do ritual. E esses tentáculos? E... Bem, digamos que não parecem nada agradáveis. O poder sempre tem um lado obscuro. E claro, não podemos esquecer das maldições. Clássicas da magia negra. E maldições para todos os gostos. Vingança, aprisionamento de almas, proteção. A maldição ancestral da vingança é bem sinistra. Uma cabeça de galinha, um prego consagrado e muita montarra. Essa não é para amadores. E a maldição da cremação do caos, com boneco, a pira funerária, as agulhas. Essa é para quem quer causar destruição total, física e espiritual. Mas o Grimório também tem um lado mais defensivo, né? Com a proteção da alma do caos, que usa almas presas para proteger sua casa. Então temos rituais para ataque, defesa, transformação pessoal. Esse Grimório é um verdadeiro manual da magia do caos. E isso é só o começo. Ainda tem muito para explorar. Agora é o lado mais agressivo da magia. O lado de ataque. Sim, nós somos ao mesmo tempo vítimas e culpados, pois o conflito sempre tem 2 lados. Então, quando precisamos nos defender, nos defendemos. Mas quando precisamos atacar, não perdoamos. Aqui no Hora da Magia do Caos. De volta ao Liber Sanguine, pessoal. Prontos para mais uma dose de magia do caos. Tô pronto. Na última parte, a gente falou dos 9 princípios de Carne e daqueles rituais sinistros. Isso aí, vocações demoníacas, maldições, poderes vampíricos. Mas hoje eu quero entender melhor essa história de servidores. Que tipo de entidade é essa?
Servidores são entidades mágicas criadas pelo praticante de magia do caos. Tipo uns espíritos artificiais, uma espécie de Alexa sobrenatural. Uma boa analogia, eles são moldados com energia caótica e servem ao mago. E como é que se faz para criar um desses? O Grimório descreve um processo bem específico, começando pela definição do propósito do servidor. Então você precisa ter em mente o que quer que ele faça. Exatamente. Seja coletar informações, influenciar pessoas, realizar tarefas. E aí, como é que você programa essa entidade? Em vez de código, a gente usa energia do caos e um ritual específico. E como em qualquer programação, imagino que tenha risco de bugs, né? Com certeza. Se as instruções não forem claras, o servidor pode ter um comportamento imprevisível. Pode até se voltar contra o criador. É o risco que o Grimório menciona. Melhor ter cuidado. E depois de definir o objetivo, qual é o próximo passo? Você precisa de um objeto físico para servir de receptáculo para o servidor. Tipo um corpo para esse espírito artificial habitar. Tradicionalmente, crânios eram usados. Sei lá. Meio mórbido, né? Mas a ideia é que a energia residual da alma facilite a hospedagem do servidor. Faz sentido. E depois? Como esse objeto vira um servidor de verdade? Aí entra a parte mágica. O praticante realiza um ritual para imbuir o objeto com energia caótica. Aposto que tem sangue envolvido nessa história. Não podia faltar. Sangue é visto como um condutor poderoso de energia vital. Então você tem um espírito caótico ligado a um objeto físico, conectado a você pelo sangue. É basicamente isso. Me explica uma coisa. Quais são os riscos de ter um servidor? Além do risco de mau funcionamento, tem a questão ética. Tipo, você está criando um ser consciente, escravizando ele, né? O Grimório não ignora essa questão. Mas ele dá algum tipo de orientação moral. Ele enfatiza a importância de tratar o servidor com respeito. Mas respeito até que ponto? Ele é o escravo mágico, no fim das contas. É complicado. O Grimório não entra em detalhes sobre os limites dessa relação. Mas é bom ter essa discussão, né? Afinal, estamos lidando com magia poderosa. Com certeza, a gente precisa pensar nas implicações éticas dessas práticas. E além dos servidores, que outras ferramentas mágicas o Grimório descreve? Tem as runas negras, símbolos antigos com um poder imenso. Runas. Sempre achei runas misteriosas. Como elas funcionam? O Grimório as descreve com a linguagem dos demônios do caos. Então elas são como uma forma de comunicação com o reino demoníaco. Mais do que isso, elas são canais para manipular a energia do caos. E como se usa essas runas? Elas podem ser esculpidas em objetos, no corpo ou até na própria alma. Gravar runas na alma. Isso parece perigoso. O Grimório menciona 2 feitiços específicos com runas negras. Quais são? Um para fortalecer os poderes psíquicos e outro para aprimorar a memória. Então você pode turbinar suas habilidades mágicas com essas runas. Em teoria, sim. Mas o Grimório faz um alerta. Qual? Ele compara o uso das runas negras ao fruto proibido do Jardim do Éden. Ou seja, o conhecimento pode ser perigoso. Exatamente. Ele pode te dar poder, mas também te corromper. Dele. Me explica melhor como funcionam esses feitiços. O feitiço de fortalecimento psíquico usa a runa Psyos. Psyos, que nome sinistro. Você precisa gravar essa runa enquanto entoa palavras de poder. E visualizar a energia do caos fluindo pelo seu corpo. É isso. É como abrir seu terceiro olho à força. E qual é o problema com isso? O Grimório diz que você pode ter acesso a conhecimentos que não está preparado para lidar. Faz sentido? E o feitiço de aprimoramento da memória. Se usa a runa da Ruo. Qual é o objetivo desse feitiço? Se tornar um mestre da memória, capaz de absorver e processar qualquer informação. Mas será que a gente precisa de tanta informação assim? É uma boa pergunta. O Grimório sugere que o excesso de informação pode ser prejudicial. Tipo um computador com HD lotado de arquivos inúteis. É uma boa comparação. Bom, exploramos os servidores e as runas negras e os demônios de Kalon. Ah, os demônios. Eles são a elite das forças de Kar. Tipo os generais do exército do caos. Isso. O Grimório destaca 3 deles. Shaharash, Zeratamesh e Malratakosh. Só os nomes já me dão medo. Quem é cada um deles? Shah-Al-Rash é o demônio da ira e da vingança. Ele representa a fúria do caos. Sim. Ele ensina as artes da guerra, da destruição, da manipulação de energias. Parece um cara que você não quer ter como inimigo. Com certeza. Mas ele também ensina sobre autocontrole. Autocontrole. Um demônio ensinando autocontrole. Ele mostra como usar a raiva como fonte de poder, mas sem se deixar dominar por ela. Interessante. E o Zeratamesh? Qual é dele? Ele é o demônio do desespero, da dor, da energia psíquica amplificada. Parece que ele representa o lado mais sombrio do caos. Sem dúvida. Ele ensina sobre as ferramentas do caos, tanto físicas quanto astrais. E quais são os perigos de lidar com ele? Ele personifica a crueldade, o sadismo, a fúria descontrolada. É melhor ter cuidado. E o último, o Malratakosh. Ele
É o mestre da dissimulação, o estrategista, o manipulador. Ele usa a inteligência como arma. Exatamente. Ele ensina a arte da guerra sutil, da infiltração, da subversão. Parece um adversário formidável. E um aliado poderoso, se você conseguir lidar com ele. Mas imagino que ele não seja fácil de controlar. O Grimório descreve como um mestre exigente, que leva seus seguidores ao limite. Então, lidar com qualquer um desses demônios é um desafio e tanto. Com certeza, eles são poderosos, mas perigosos, exigem respeito e cautela. Ó, a gente já viu muita coisa nesse Grimório. Servidores, runas, demônios. E ainda tem mais? Então, pessoal, hoje eu gostaria de começar a abordar um assunto que muitas pessoas me procuram, cursos de magia. Não é um passe de mágica, não existe pilim-pim-pim, filme é ficção, não é realidade, magia é outra coisa, tá? Não se luta com Harry Potter, não se luta com Senhor dos Anéis, acaba tendo um monte de arte, nada mais é do que arte. A arte pode espelhar um pouco da realidade, um pouco, nunca inteira. A verdade é o que você vive, não é a verdade que criam para você. Então, dentro dessa perspectiva, a melhor forma e mais fácil de você começar a praticar magia, que eu posso indicar, é o curso Magia Prática de Sigilos. É um livro bem completo, tem várias alternativas, e depois que você acessou esse livro, estudou e praticou, aí as chances de você começar a praticar magia são muito maiores e efetivas, que é o mais importante. Então, por favor, quando você se indagar, como é que eu posso começar a fazer magia? Começa com o curso Magia de Sigilos. É muito simples e fácil. É o primeiro passo. Pode ser o único que você queira dar, pois é o suficiente para ser efetivo. Então, é isso que eu recomendo para vocês. É isso aí. Um abraço. E aí, pessoal? Última parte da nossa imersão no Liber Sanguinium Rituals. Já exploramos bastante coisa. Rituais, entidades, runas. Mas agora a gente vai se aprofundar num tema que sempre me fascinou. Magia do sangue e vampirismo, certo? Isso. O Grimório dedica um bom espaço a esses temas. E ele apresenta uma visão bem peculiar, misturando a mitologia tradicional com a energia caótica de Carne. Magia do sangue sempre me deixou meio apreensivo. Que tipo de coisa a gente encontra no Grimório? Ele descreve o sangue como uma fonte poderosa de energia vital, um canal para manipular a realidade. E como essa energia é usada na prática? Tem desde oferendas simples até rituais elaborados com sangria e sacrifícios. Sacrifício com sangue, isso é meio pesado, né? O Grimório deixa claro que esses rituais não são para qualquer um. Exigem conhecimento e coragem, digamos assim. Tem um ritual que me chamou a atenção, a maldição da alimentação. Que nome sinistro. O que ela faz? Ela permite que o praticante drene a força vital do inimigo, deixando ele enfraquecido. Tipo um vampiro energético. É uma boa analogia. O ritual envolve invocar a alma da vítima, prendê-la com correntes de energia. E aí, com uma energia drenada. E aí entram os tentáculos. De novo os tentáculos. Parece que o Grimório tem uma certa fixação por tentáculos. Mas que função eles têm nesse ritual? Eles são usados para sugar a energia da vítima como se fossem agulhas hipodérmicas. Imperador, que imagem perturbadora. E o Grimório descreve em detalhes como esses tentáculos são criados. Através de uma magia do sangue, imagino. Exatamente. Eles são extensões à vontade do mago, imbuídas com sangue e energia caótica. Parece que esse Grimório está explorando os limites da magia negra. Sem dúvida. E ele não esconde os perigos. Ele fala sobre o risco de se perder no poder. Sim. Ele enfatiza a necessidade de controle ao lidar com magia do sangue, especialmente com esses tentáculos. Entendi. Então a magia do sangue é uma ferramenta poderosa, mas perigosa. É como uma faca de dois gumes. E o vampirismo, como o Grimório aborda esse tema. Ele conecta diretamente a energia de Carne. Ele descreve um caminho para despertar o vampiro interior. Então não é só beber sangue, tem toda uma filosofia por trás disso. O Grimório fala de uma transformação espiritual, de acessar uma fonte primal de poder. E como se faz para ativar esse modo vampiro? Através de um ritual chamado Sanguinius Labertione. E o que acontece depois do ritual? A pessoa vira um vampiro de filme. Mais ou menos. O Grimório fala de aumento de força, sentidos aguçados, desejo por sangue. E os tentáculos, claro. Os tentáculos estão sempre presentes. Mas o Grimório alerta sobre os perigos do vampirismo. Sim. Ele fala sobre a importância do autocontrole, de não se deixar dominar pela sede de sangue. Parece que o tema do equilíbrio é recorrente nesse Grimório. É verdade. Ele explora a magia negra, mas também fala da responsabilidade que vem com ela. Mas ele vai além das habilidades básicas, certo? Ele fala de técnicas mais avançadas. Sim. Ele escreve a Serpente do Caos, entidades que podem drenar a energia à distância.
Tipo vampiros psíquicos. Exatamente. Tem um vampiro Okshi, que parece ser o nível máximo do vampirismo caótico. É descrito como um ser com múltiplos tentáculos sugadores de energia. Melhor nem imaginar essa criatura. É. Mas com certeza mostra o potencial da magia do sangue. Sem dúvida. Caramba, vimos de tudo nesse grimório. Rituais sinistros, entidades poderosas, runas, vampirismo. Uma verdadeira imersão no mundo da magia do caos. E, como a gente viu, não é brincadeira. É um caminho perigoso que exige conhecimento, disciplina e responsabilidade. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada. E que usem esse conhecimento com sabedoria. Até a próxima. Sangue derramado, pactos com o abismo, invocar os demônios no silêncio do sismo, vingança, desespero, astúcia na alma, magia de carne não falha, é a chama. Os 9 princípios, o livro revela segredos antigos que a mente congela, servos astrais, controle mental sob a força de carne, tudo é fatal, oh carne. Deus do sangue e da guerra, meus rituais, mas a alma se encerra. Tem que sentir, não que somos meus filhos, a escuridão que cendimos sem brilho.